Estamos recebendo aqui o Dr. Márcio Gagini, primeiro para falar do Dia do Infectologista. E isso para nós é uma satisfação pelo que ele representa hoje, né, para Fernandópolis, o médico Dr. Márcio Gagini. E segundo, porque nós estamos numa situação mais confortável em relação à pandemia, né? Já tivemos entrevistas com o Dr. Márcio Gagini aqui em situação, vamos dizer assim, à beira do caos. Hoje estamos mais tranquilos. Dr. Márcio Gagini, primeiro, parabéns pelo Dia do Infectologista. Nunca se trabalhou, o infectologista trabalhou tanto como nos últimos 2 anos. Seja bem-vindo ao programa. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez a rádio, né? Já queria parabenizar pelas novas instalações, está muito lindo aqui. Vocês sempre apoiando tudo em relação à saúde do município. E eu sempre me coloco à disposição de vocês. E hoje, para mim, é um dia muito especial, tirando as datas dos meus familiares, né, que são datas importantes para mim na minha vida, né? As datas de nascimento de todos os meus familiares, eu considero o dia do infectologista um dos dias mais importantes para mim na minha vida, né? Porque é a profissão que eu escolhi de trabalhar, a profissão que eu não me arrependo de ter escolhido, de trabalhar. Eu cada vez tenho mais certeza na minha vida que eu queria ser infectologista. Eu até falo com a minha esposa, comento que para mim é um dia mais importante do que o dia do médico, que hoje eu, além de ser médico, assim, ser infectologista, eu me considero um infectologista mesmo, né? Que eu procurei ser e que tento ser na minha vida, né? Doutor, em que momento da sua vida como profissional médico o senhor decidiu, não, eu vou ser infectologista? Isso eu sempre converso com os alunos, que acho que é a decisão mais difícil que tem, né, para nós. Acho que até mais difícil do que escolher ser médico é escolher a especialidade que você quer seguir na vida, que é o que você vai trabalhar pro resto da sua vida, e tem que ser uma escolha muito certa, né, porque você vai ter que conviver com isso, trabalhando com isso pro resto da sua vida. E eu entrei na faculdade querendo ser ginecologista, daí passei pela ginecologia obstetrícia, acabei não me adequando e depois mudei para a área de clínica médica. E quando eu estava na área de clínica médica, eu estava passando um momento muito difícil da pandemia de HIV, né, da pandemia de AIDS. Ainda se isolava a maioria dos pacientes, e num dia que eu estava passando lá na enfermaria do hospital, que eu fiz em Catanduva, né, que era do Hospital Emílio Ribas, aquilo me chocou bastante, assim, por ter visto aquelas pessoas internadas, né, aquele sofrimento todo, e acabou sendo uma escolha por ter visto aquilo naqueles corredores, né. E sabia das dificuldades que eu poderia enfrentar na vida, né, vendo aqueles pacientes, e o que eu queria naquele momento era tentar dar um conforto ali em relação ao sofrimento que eles tinham, e era uma especialidade que, infelizmente, na época, né, não era muito reconhecida e não tinha muito procura, né. Então, aquilo me fez escolher a profissão, né, escolher algo que eu poderia ajudar bem o próximo que estava do lado ali. Então, foi uma escolha de vida e eu não me arrependo até hoje, né, pela escolha que eu fiz, né. Isso foi em que ano, doutor Sérgio? Eu acabei a faculdade em 97, né, daí eu comecei a residência em 97, daí durante a minha residência, que foi na Faculdade de Medicina de Marília, né, eu fui convidado, eram 2 médicos aqui, o Dr. Hélio Francisco e a doutora Lilian. Eles tinham uma amizade com a minha chefe de residência lá de Marília, né, eu fui convidado, eles convidaram a minha chefe, né, se ela conhecia algum infectologista para vir aqui para Fernandópolis. Eu acabei a residência no final de fevereiro, no dia 13 de março de 2000, foi o primeiro dia que eu trabalhei aqui na cidade, foi o primeiro dia que eu dei um passo lá na Santa Casa, né? Tinha vergonha, não conhecia ninguém, foram dias difíceis no início, mas eu só tenho a agradecer a todos do hospital que me receberam muito bem naquele período lá de adaptação. Deixa eu trazer minha colega de bancada, a Giovana Simioli, também para participar desse bate-papo com o Dr. Márcio Gagini, médico infectologista. A gente fez março de 2000? 13 de março de 2000. Então fez aniversário 22 dia, anos. né? 22 anos de 22 anos aqui de Fernandópolis. Maioridade já, né? Pois não, Giovana. Doutor, bom dia, parabéns pelo seu dia. Quando o senhor iniciou aí os estudos na área de infectologia, sua residência médica, tudo,
O senhor imaginava, passou na cabeça do senhor em algum momento que nós poderíamos vivenciar tudo isso que nós vivemos agora, nos últimos 2 anos? Eu até tenho uma pergunta assim, que é importante para a minha vida, né? Que eu estava, há uns anos atrás, aí, eu estava dando uma palestra, né? E eu comecei a contar a história um pouco da infectologia, né? Que a infectologia ela acaba caminhando junto com a história da humanidade, né? Se a gente pegar desde o princípio aí, né? Das principais doenças que acometeram a humanidade, a infectologia ela está junto, né? Dessa história. Se a gente pegar desde as icterícias, lá, que eram as hepatites virais da época de Hipócrates, né? Que é 400 anos antes de Cristo, era uma doença infecciosa, que foi uma das primeiras da medicina a ser relatada, né? Depois a gente teve a peste bubônica, que quase acabou com a população do mundo, foi lá para o século XIV, né? Então a população da Europa, parte da África e da Ásia também sofreu bastante com a peste bubônica. Daí depois a gente teve a gripe espanhola, né? Em 1918. Então a gente sempre tinha essas pandemias assim, e eu até comentava na aula, se um dia eu ia enfrentar uma dessas grandes pandemias, né? Eu não sabia o risco que eu estava correndo, né? Que eu tinha, que eu tinha essa vontade de enfrentar essa pandemia, né? Porque isso fazia parte da minha especialidade e da minha escolha, né? Como eu falei, eu não me arrependo, né? Eu sabia os riscos que eu tinha que correr, né? Eu sofri bastante, ninguém é tão corajoso assim de não sofrer. Eu sofri quando eu estava internado, tive momentos de muita angústia. Eu não me reconhecia dentro do hospital, né? Assim, eu fiquei muito angustiado, com muito sofrimento, mas eu tive força de Deus, tive força para superar, para continuar atendendo, né? Então foi assim, uma escolha que eu tive, né? Eu já sabia, né? Teve a AIDS também, eu participei de tudo que desde do início na minha residência a gente não tinha muita terapia para os pacientes. Hoje a terapia é sensacional, né? A gente dá 2 comprimidos. Eu cheguei a medicar paciente com HIV, dava 25 a 30 comprimidos por dia, né? Então hoje a gente melhorou tanto esse tratamento com 2 comprimidos por dia. E hoje a gente considera, né, aquele paciente que toma o medicamento de forma correta, de forma adequada, um paciente que é intransmissível. O paciente já não tem essa chance grande de estar transmitindo a doença. Então é muito bom assim você ter uma profissão que você participa da história da humanidade junto, assim, né? Você correlacionando a sua vida com a história da humanidade. Isso eu só tenho que agradecer, né? Doutor, quando a gente, lá em março de 2020, nós tivemos o primeiro caso oficial aqui em Fernandópolis, e o senhor já falava, já definiu um quadro assim que nós iríamos viver momentos difíceis, mas qual o momento mais crucial da pandemia que o senhor de repente imaginou assim, perdemos o controle, não vamos conseguir retomar? Teve algum momento assim? Ou o senhor tinha esperança de que a coisa poderia caminhar para um controle? Acho que foi o momento mais triste da minha vida como médico, né? Foi em março de 2021, quando chegou a Delta, né? Aqui na cidade. Por mais que a gente achasse que pudesse estar preparado, foi um momento muito difícil. A gente estava com a superlotação no hospital, né? A UPA chegou numa tarde que tinha 28 pacientes internados na UPA, fora os do hospital. Então ali foi um momento muito desafiador, assim, muito difícil para a gente imaginar que poderia chegar numa situação de tanto sofrimento como aquele momento, né? E não era só na nossa cidade, né? A gente tentava transferência, era no estado inteiro, né? Não conseguia leito para o paciente, né? Os leitos que a gente conseguia foram os leitos que nós conseguimos montar lá, tanto na Santa Casa como na UPA. Então, aquele momento, acho que foi um momento dificílimo, assim, como médico, né, vivenciar aquela situação, que foi uma situação muito triste. E eu acho que outro momento importantíssimo foi o dia da vacinação, né? Aquele momento, para mim, assim, foi... Eu vou até contar algo pessoal. Eu tenho na minha estante, eu guardei o meu vidrinho da minha primeira vacina que eu tomei, que esse é um troféu. Aquele é um troféu que eu tenho na estante da sala da minha casa. Porque imagine daqui a alguns anos, né, o senhor mostrar para os seus alunos, né, a dose de uma vacina que veio para controlar uma pandemia
que realmente sacudiu o mundo, né? E se a gente não tivesse a vacina, né? O que aconteceu agora com o Omicron ia ser mais terrível ainda, né? A gente não ia ter local para cuidar, não ia ter essa capacidade para suportar. Infelizmente, se tivesse acontecido isso, ia ter muito mais óbito. Graças a Deus apareceu a vacina, a gente teve a vacina, né? Acho que a ciência é muito importante nisso. E estamos falando da pandemia da Covid-19, o maior desafio da história da humanidade, né, para os médicos infectologistas. É o maior desafio, né, doutor? Supera a gripe espanhola? Assim, na questão de óbito, a peste bubônica e a gripe espanhola, a gente teve número de óbitos maiores, ainda não superou, né? Agora, a quantidade de óbitos. Agora, de diagnóstico, sim. Tudo isso porque a ciência, mais uma vez, cumpriu um papel fenomenal, né, doutor? Tem até uma história interessante, né? Que eu vou contar para vocês. Assim, o dia do infectologista, ele é marcado pelo dia do nascimento do Emílio Ribas. A gente teve vários sanitaristas, né, que eram infectologistas, que na época eram chamados de sanitaristas. Tinha o Carlos Chagas, o Vital Brasil, o Oswaldo Cruz, Emílio Ribas. Eles trabalharam tudo na mesma época, ali em 1900, 1910, né? E o Emílio Ribas já sofria lá em 1900 com essa história aí de não acreditar na ciência, né? O que ele mais lutou foi contra a febre amarela. E na época a maioria acreditava que a febre amarela era transmitida pelas fezes, pela urina do paciente. E ele defendia que era, na época, pelo Aedes aegypti. Ele defendia e muitas pessoas criticavam ele por essa defesa. Daí o que ele fez para poder provar que era transmitido? Ele mesmo se propôs, ele deitou do lado de um paciente que estava doente, teve contato com as excretas do paciente para mostrar que não pega a febre amarela e depois ele entrou em contato com a Aedes que estava contaminado para mostrar que ele tinha razão no que ele estava defendendo. Então isso mais ou menos aconteceu e está acontecendo hoje, né? Uma pessoa não acreditar na eficácia da vacina, os números estão mostrando que a vacina é eficaz, né? Como a gente acabou de dizer agora, né? Que o tanto de casos que a gente teve aí com a Omicron e quanto de óbito que a gente teve, foi muito pouco óbito. Felizmente tivemos poucos óbitos e o que ajudou muito foi a vacina. A vacina foi um fator importantíssimo, né? E é importante a gente estar falando de vacina, eu trouxe os números aqui para a gente estar alertando a população. Tem uma parte da população que está com a vacinação atrasada, né? Eu peguei os números hoje com a Kel, que é a enfermeira responsável pela vacinação aqui na cidade. A gente está com 3.055 munícipes atrasados com a segunda dose, sendo que desses 3.700 são crianças. Então tem 700 crianças na cidade com a segunda dose atrasada. Se a gente pegar de terceira dose, tem 14.631 pessoas atrasadas com a terceira dose. E o que a gente está dando de exemplo, o que está sendo bom para o Brasil e a queda dos números é a vacinação. E a gente tem a vacina, né, então, disponível. Acho que tem que ir atrás. Essas 14 mil pessoas aí que estão sem a terceira dose tem que ir atrás da vacinação. E outra situação que ela pediu até para estar falando para a população da segurança de fazer a vacina de Covid junto com a de influenza. Tem muitas pessoas que estão com receio de fazer as duas juntas. Pode fazer que é seguro. Então dá para vacinar, por exemplo, a terceira dose de Covid junto com a vacina de influenza de forma simultânea. Lembrando que nós já estamos na quarta dose, né? Tem algumas pessoas que já estão na quarta dose, né? Então é porque eu quis mais falar dos números aqui do atraso da terceira, né? Que acho que um dos benefícios que a gente teve no país é esse mix de vacinas aí que a gente não teve na maioria dos outros países, né? Isso daí está potencializando a nossa imunização, né? Então, se a gente tem a vacina, tem como estar buscando a vacinação, acho que a gente tem que ir atrás disso, né? Doutor, nós vimos ontem, até a gente estava comentando aqui antes do nosso bate-papo começar, que na China teve um aumento aí do número de casos, principalmente da variante Ômicron, e voltou-se a ter um lockdown lá, né? Como que o senhor analisa esse cenário que está acontecendo lá e o cenário que nós vivemos hoje aqui no Brasil? Eu sempre virou mais ou menos um ritual nesses últimos 2 anos, né? Todo dia que eu chego no CADIP, eu pego os dados nossos epidemiológicos, né, que saem no boletim no dia anterior e eu faço um gráfico diariamente na minha vida. São esses 2 anos de eu fazendo o gráfico e eu comparo com o gráfico da nossa cidade, né?
com o do país e com o do mundo. Tem um site muito bom do John Hopkins que ele mostra toda essa atualização. E estava me preocupando um pouco, porque eu estava notando, né? A gente notava que estava tendo aumento na Inglaterra, estava tendo aumento de casos em outros países, na China, né? Na Coreia do Sul. Então esse aumento aí teve uma variante diferente na China, que foi diferente da Inglaterra, né? Na Inglaterra é a XZ, é a Omicron XZ, e da China tem umas duas variantes ali que estão circulando junto da Omicron, que elas têm um potencial maior de transmissibilidade. Daí junta-se a isso também a população não ter aderido às doses de reforço. Isso é muito preocupante, que você vai estar uma população suscetível, né? Porque eles sempre fizeram o lockdown lá, sempre fecharam o país, então tem muitas pessoas que não entraram em contato com o vírus ainda, então tem uma suscetibilidade maior ainda. Tem uns trabalhos mostrando que quando a pessoa entrou em contato com o vírus ou antes ou depois da vacinação, isso já era óbvio, mas isso foi comprovado cientificamente, melhora muito a imunidade desse paciente que ou tomou a vacina depois que teve a Covid ou teve a Covid depois da vacinação. E a gente pega esses países aí como a China, né, que pouca parte da população teve contato com o vírus e poucos também estão aderindo à dose de reforço. Então isso é muito preocupante. A gente pega na Europa também, pega os dados da Europa, diferente aqui dos dados nossos do Brasil, porque também eles aderiram pouco à vacina de reforço. Aqui a gente já tem uma cultura de aderir bem à vacinação, e isso é bom. Então por isso que é bom sempre estar alertando quem está com a vacina atrasada de buscar esse reforço aí, que ele é muito importante para essas variantes, né? Doutor, com esse cenário que o senhor definiu aí, que o senhor delineou aqui no programa, o senhor consegue mais ou menos imaginar o que algum cenário à frente aí, se vamos passar períodos sem ter casos de Covid, vamos ter assim zerado, ou isso é uma coisa que não dá para falar ainda? O nosso, não sei como eu vou usar a palavra, né, mas o nosso período de teste para isso, né, são 60 dias mais ou menos, né, que é o tempo que depois que aparece uma nova variante para ver o que ela pode causar no meio ambiente ali, no habitat, né. Então a gente chegou com a XZ, foi diagnosticada agora, né, o primeiro caso em São Paulo, foi semana passada. Então a partir da semana passada a gente conta 2 meses para poder traçar um novo painel de como que vai acontecer aí da nossa situação frente a essa chegada dessa nova variante. Então, se em 60 dias aí a gente não tiver nenhuma mudança do cenário, a tendência é só melhorar. Mas existe, assim, a gente tem que ter um inimigo muito ingrato, muito poderoso, né? Então a gente tem que ter esses cuidados aí quando chega uma nova variante para ver como que nós vamos nos comportar, né, frente a essa nova variante, né? E por que tantas variantes assim, doutor? A que se atribui isso? O que a ciência diz sobre isso? A capacidade de contágio, né? Quanto mais contágio você tem, mais replicação viral você vai ter, e quanto mais replicação viral, pode ter uma falha, né, durante essa replicação e ter uma mutação. O vírus é um ser esquisito, assim, né? Porque ele não é um ser vivo, mas ele tem todas as estruturas de um ser vivo. Então a bactéria é um ser vivo, a bactéria ela sozinha ela vai se multiplicando, o vírus não. Então ele pega estruturas de um ser vivo e vai se multiplicando nesse ser vivo. E ele se multiplica de forma muito rápida, né? E esse sequenciamento genético que ele tem nessas multiplicações pode ter uma falha nesse sequenciamento e sair uma mutação aí que seria uma dessas variantes, né? E como a gente pega os milhões de casos que a gente tem no mundo aí, é fácil ter uma falha nesse sequenciamento aí e surgir uma variante, né? Doutor, nós estamos vivendo agora um período mais tranquilo, digamos assim, né? Até o uso de máscara já foi considerado facultativo, a gente sai nas ruas, ainda vê algumas pessoas usando a máscara, as outras não, ou muitas outras não. Como o senhor analisa o cenário daqui para frente? Quanto melhor for o número de munícipes vacinados, melhor vai ser o cenário, né? Isso que eu analiso, melhor vai ser para nós, né? A tendência é difícil fazer de novo, né? A gente fechar comércio de novo, fazer tudo que a gente fez anteriormente, porque a gente está acreditando na vacina, né? E o uso de máscara também é difícil voltar atrás. Em ambientes como os ambientes de saúde, eu acredito, por exemplo, lá no CADIP
vai ser o contrário, vai ser muito difícil a gente tirar a máscara daqui para frente, né? Porque lá é um lugar muito suscetível, né? A gente chega, não só é uma proteção, a gente já conversou entre nós lá no CADIP de provavelmente a gente não tirar mais a máscara, porque a gente já deveria estar com essa máscara há muito tempo, né? Porque não protege só da Covid lá no CADIP. Eu vou dar um exemplo que protege a gente da tuberculose também, da hanseníase, de uma influenza. Então a gente tem essa proteção de outras doenças que são transmissíveis aí de origem respiratória. Mas acho que para a população em geral é difícil voltar a máscara, é difícil voltar ao lockdown aqui no país com o grau de vacinação que a gente já atingiu, né? Só que também não dá para a gente afirmar que não vai ter novos casos. Vão ter novos casos, mas casos mais brandos, né? Deixa eu só fazer uma pergunta de uma ouvinte aqui, que ela passou pelo Covid, doutor, e teve uma queda muito grande de cabelos. Ela gostaria de saber se os cabelos voltam. O senhor tem alguma informação que possa tranquilizá-la? Assim, não só na Covid, né, mas as doenças infecciosas, elas têm essa fase aí, que nós chamamos de fase de convalescência, né? A dengue dá isso também, não sei se vocês já ouviram falar, mas a dengue também dá queda de cabelo, depois de um período que a pessoa tem o quadro infeccioso, que é como se ele tivesse a imunidade dele se adaptando novamente depois de um quadro grave. Não, a tendência é voltar ao normal. Eu só oriento ela a procurar algum serviço médico para estar coletando alguns exames, né, para ver se não tem relação a outra doença, né, a outra situação, às vezes uma hipovitaminose ou um hipotireoidismo. Então, às vezes ela acha que pode ter sido e coincidiu de ter outra doença e desencadeou a piora da outra doença com a Covid-19. Então, era interessante ela procurar um serviço de saúde para ter certeza se é do pós-Covid-19 mesmo ou se tem outra doença associada, né? Agora, doutor, fala pra gente sobre esse projeto da Santa Casa de ter uma unidade de infectologia. Qual vai ser a importância disso para o cenário regional, doutor? Fernando vai virar referência regional nessa área? Sim, acho que depende muito da questão do investimento do Estado, né? Que acho que é o principal impasse que acho que está tendo em relação a isso, porque quando começou a pandemia, a gente tentou adaptar o hospital para um pós-pandemia, né? Para uma realidade pós a pandemia que seriam leitos de isolamento. E hoje a gente tem uma estrutura muito boa aqui. Eu não sei, eu não conheço as de outras cidades, mas eu acredito que é difícil algum outro hospital ter uma estrutura de leitos de isolamento como nós temos aqui no hospital, né? A unidade 5 lá da Santa Casa, o fundo da unidade 5 foi transformado só em leitos de isolamento, com antessala, com pia na antessala. Então está uma unidade bem montada para desenvolver um serviço de infectologia. A unidade, o espaço físico nós já temos, né? Nós temos eu e o Dr. Maurício que fazemos parte do corpo clínico, né? Que se tiver esse investimento todo, não tem por que a gente não ajudar na questão desse atendimento. Só que daí emperra muito aí nessa questão aí de financiamento, acho que é mais estadual, eu foge um pouco do que eu participo, que é mais administrativo, né? Mas acho que a questão é mais do investimento, mas o espaço físico, a questão também da parte humana, a gente teria essa capacidade e a gente tem muitas técnicas de enfermagem, muitos enfermeiros aí que participaram de todo esse atendimento do Covid e são excepcionais, elas deram um atendimento sensacional e poderiam ser utilizadas essas pessoas nessa nova ala aí, né, que seria uma ala mais de isolamento que seria vinculada à infectologia. E tem um programa também de residência em clínica médica, né, que nós temos 12 residentes de clínica médica no hospital que são médicos. É uma coisa que eu sempre luto, né? Às vezes o munícipe chega no hospital, você é atendido por um residente. Acho que ele tem que agradecer muito que está sendo atendido por um residente, que é um médico muito bem formado, né? Que tem essa confusão de achar que residente é estagiário e não é médico. O residente é um médico muito bem formado, muito disposto a ajudar a pessoa que está precisando ali. Acho que o médico mais disposto, que está mais querendo o bem ali, de querer aprender, de querer lutar, de querer examinar, é o residente, né? Então a gente deveria valorizar mais a residência, que nos ajudou muito na pandemia e ajuda muito no hospital. Eu sempre falo que se não tivesse residência hoje no hospital, acho que o hospital já estaria fechado, né? Que a residência ajuda muito no atendimento da população. Então a gente tem vários fatores positivos assim que podem
ser somados aí e ter abertura desses leitos. Mas acho que o principal fator foge um pouco, né? Como eu já falei, mas acho que é questão de financiamento mesmo. Hoje, quando fala em infectologia, claro, a pandemia ela ganha todo o ambiente de prioridade. Mas nós temos outras áreas na infectologia, e no caso, Fernandópolis tem um trabalho muito sério na área da hanseníase, e que inclusive agora faz parte de um projeto de amplitude nacional, né, doutor? Isso eu acho que se for me perguntar na minha profissão o que eu pude colaborar dentro da minha profissão, o que a minha profissão colaborou para mim, né, foi a hanseníase, né, que eu cheguei aqui em Fernandópolis, era a doutora Rosane, ela fazia um trabalho sensacional, só que ela já estava saindo um pouco do serviço de atendimento, eu acabei assumindo, né, e durante a minha residência eu tive a felicidade de fazer um estágio no Lauro Souza Lima, baseado na hanseníase. E eu acabei me dedicando bastante. Hoje eu faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Hanseníase, né? Sempre eu estou participando de congresso da especialidade, ministrando palestras, e a gente teve uma felicidade muito grande. Agora, né, o Ministério da Saúde escolheu 24 cidades para fazer um projeto piloto para implantar a sorologia de hanseníase no Brasil, né? Ela passou por um aval dos especialistas, vai ser comprada, mas antes a gente precisa fazer um trabalho, um estudo para ver como vai ser utilizada. E foram 24 municípios do país, um dos países foi Fernandópolis, um dos municípios escolhidos foi Fernandópolis dentro do país, né? No estado de São Paulo foi a capital, Ribeirão Preto e Fernandópolis. Então isso é muito bom, né? Dá muito orgulho para nós, né? Do reconhecimento do trabalho, do reconhecimento da cidade, do CADIP, né? Nada a gente teria esse reconhecimento se não tivesse a ajuda de todos os profissionais que trabalham no CADIP, né? Eu tenho muita sorte de ter as pessoas que trabalham ao meu lado lá no CADIP, né? Tá certo. Giovana. Doutor, qual que é a importância da conscientização, principalmente, eu perguntei até para o senhor nos bastidores a respeito da hanseníase, se é uma doença que mata muita gente, né? Qual que é a importância desse trabalho que vai ser realizado aqui em Fernandópolis? A gente tem uma dificuldade enorme, né, no diagnóstico da hanseníase, porque é uma doença milenar, ela convive já com o ser humano há milhares de anos, e nós não temos muito arsenal de diagnóstico para a doença, né? Que não tinha muito liberado pela Anvisa, agora a Anvisa liberou alguns exames laboratoriais que vão nos auxiliar muito, né, no diagnóstico, porque hoje o que a gente tem, o diagnóstico é de examinar o paciente, a gente pede um exame que é a baciloscopia, né, que tira um pouco de líquido de algumas regiões do corpo do paciente, que é um raspado que a gente faz, mas isso auxilia muito pouco. O diagnóstico muito é clínico mesmo, é do médico chegar lá e examinar o paciente e ter a história de ter contato ou convivido com alguém que teve hanseníase. Então isso vai ser um ganho enorme para nós. E é uma doença que, infelizmente, ela já era negligenciada, e com a pandemia dá para a gente entender que ela foi muito mais negligenciada, né? Porque a gente mirou todos os nossos esforços para a Covid-19, né? Os infectologistas do Brasil inteiro abandonaram praticamente os outros programas para estar cuidando da Covid-19. E o que a gente nota nos números, né, a gente já diagnosticava um número inferior do que realmente deveria diagnosticar, e caiu mais ainda nos últimos anos, né? Se a gente pegar 2020, 2021, caiu o número de diagnósticos de hanseníase. E é uma doença que ela teria que demorar por volta de 5 a 10 anos para ter essa queda. Então não cai de um ano para o outro, caiu porque a gente deixou de investigar, deixou de procurar e deixou de diagnosticar. E a gente tem que procurar aqui no Brasil, né? É esperado que a gente deixe de diagnosticar uns 20 mil casos por ano aqui no Brasil, e no mundo muito mais. São os números assim que não são reais, né? O Brasil é o segundo país com diagnóstico de casos novos no mundo, de detecção de casos novos no mundo. A gente só perde para a Índia. Se a gente pegar nas Américas, a gente é responsável por 93% dos casos. Caramba! Será que só tem casos aqui no Brasil? Isso tá errado, né? Lógico que tem casos nos outros países que não estão diagnosticando. E quando a gente pega os números de outros países da América do Sul, a gente vê pacientes que estão sendo diagnosticados com sequelas graves. Então, é um paciente que demorou para ver que ele tinha hanseníase, não diagnosticou ela no início.
Então, é um paciente que demorou para ser diagnosticado e, com certeza, esse tempo de demora do diagnóstico, ele transmitiu a doença para muitas pessoas, né? Então, a realidade está muito longe de controle da hanseníase. Hoje não dá para a gente imaginar quando que vai controlar a doença, que é uma doença, infelizmente, né, muito negligenciada. Doutor, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, a gente poderia ficar aqui a semana toda e teria assunto para falar a semana inteira. Mas se o senhor pudesse fazer um ranking de preocupação na área da infectologia, quais seriam as suas maiores preocupações aí? Hoje não tem como a gente falar que não seja o primeiro lugar é a Covid-19, né? O segundo do ranking não vai fugir muito da Covid-19. A gente espera que num período, a história, quando eu falei que a infectologia caminha junto com a história da humanidade, é esperado num período de 10 a 20 anos a gente ter uma nova pandemia de um vírus. Então, um próximo vírus daqui a uns 10 anos poderia ser o segundo colocado. O terceiro colocado, as infecções hospitalares, né? As bactérias resistentes aí, não só dentro do hospital, mas no meio ambiente, né? Porque a gente está tendo um uso desgovernado aí de antibióticos, de antimicrobianos, então isso daí está selecionando bactérias muito resistentes e a gente não tá descobrindo novos antimicrobianos para combater essas bactérias resistentes. Isso é um outro fator preocupante demais na área de infectologia, e o infectologista tem um trabalho muito bom nisso daí também, que é o controle dessas infecções relacionadas à assistência de saúde. Acho que as 3 principais preocupações seriam essa, e eu não vou fugir do meu trabalho, né? A quarta seria as doenças negligenciadas, né? Leishmaniose, hanseníase, malária, são preocupações dengue, né? São preocupações aí que nós temos muito, né? O HIV, as hepatites virais, a gente teve um ganho enorme nos últimos anos com o tratamento e existe esperança, né, da vacina próxima aí do HIV. Então eu não colocaria o HIV como já foi, né? Hoje não seria uma dessas principais preocupações. Acho que é a Covid-19 mesmo, uma nova doença viral aí nos próximos anos e o perigo aí da resistência antimicrobiana, né? Doutor, foi uma honra recebê-lo aqui nesse dia tão importante, que é o dia do médico infectologista. Agradecemos demais porque o senhor realmente assumiu uma posição que os fernandopolenses vão ter muito orgulho e tem muita gratidão por tudo que o senhor e a sua equipe fizeram aí durante a pandemia. Então nós ficamos aqui, muito felizes de tê-lo aqui nessa data para a gente poder falar um pouco do seu trabalho e dessa luta que foi. Que o senhor realmente continue aí trilhando esse caminho e levando Fernandópolis cada vez mais alto no cenário de ter realmente uma infectologia atuante, como sempre foi aqui. Obrigado, fico emocionado aí pelas palavras aí. Quando eu escolhi a profissão que eu faço, né, eu escolhi assim por amor, por gostar do que eu faço e tento fazer isso todos os dias da minha vida, né? Eu acordo, eu gosto do que eu faço, né? Eu não me canso de fazer o que eu faço. Isso é uma felicidade muito grande que eu tenho, que Deus me deu, né? De poder proporcionar isso na minha vida, e quem me proporcionou isso foi a cidade de Fernandópolis, né? Eu que sou eternamente grato à Santa Casa. A Santa Casa foi o meu berço aqui, né? Foi quem me recebeu recém-nascido na medicina e que cuidou de mim no início aqui. Então eu devo muito ao hospital, eu devo muito ao meu emprego na prefeitura. Eu agradeço muito a todos os prefeitos que passaram aí quando eu estive trabalhando, porque graças a Deus sempre reconheceram tudo que eu pude fazer pela cidade. Então eu fui contratado, eu cheguei aqui em 2000, eu fui contratado no ano seguinte, porque eu não poderia ser contratado em 2000, porque era ano político, né? Então, assim que eu pude ser contratado, já me contrataram. Então eu já trabalho na rede municipal desde 2001 e tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz e de toda a oportunidade de ter crescido aqui junto com a cidade, junto com a saúde da cidade e principalmente junto com o CADIP, né? O CADIP eu nem sei se já é a minha primeira ou minha segunda casa, eu fico várias horas lá por dia, é um lugar que eu gosto muito de ficar, eu tenho um prazer enorme de ficar lá. E eu que sou grato por tudo que eu tenho e tenho que agradecer a cada dia de poder estar fazendo o que eu gosto, né? De poder ter um lugar
para eu trabalhar com o que eu gosto. Conversamos com o médico infectologista Dr. Márcio Gagini, nesse bate-papo especial aqui no Rotativa no Ar. Arthur, antes da gente ir para o intervalo, vamos dar um giro com a nossa câmera 360 graus, mostrando a Fernandópolis, que já é parte da pele do Dr. Márcio Gagini, né? O giro completo da nossa câmera mostrando aí o cenário aí da cidade que o Dr. Márcio escolheu para viver e, pelo jeito, doutor, vai permanecer aqui, né? Já virou sua casa, né? Já virou. Já virou, né? É um prazer enorme estar aqui. Eu tenho o título, né, de cidadão fernandopolense. Ah, é cidadão fernandopolense? Eu sou cidadão fernandopolense com muito orgulho. Muito bem. Tá aí o giro completo da nossa câmera, mostrando aí a cidade do cidadão fernandopolense, Dr. Márcio Gagini. Vamos para o nosso intervalo e a gente volta com mais informações aqui no Rotativa. Rotativa no ar.